Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou Wilson Marques, Filosofia Instantânea, número 3, Política, Escola de Política. Eu vou falar a respeito de um assunto que ele é muito complexo. Tudo é feito, todas as coisas são feitas de átomos. E nós chamamos o que nós chamamos de realidade é apenas a percepção que nós temos dessas coisas feitas de átomos. Então, não é assim uma realidade estática, porque não há essa estabilidade atômica. Então, no mundo atômico, aí eu tenho que citar o termo mecânica quântica. Isso é o que examina os fenômenos ocorridos dentro dos átomos. Os fenômenos ocorridos dentro dos átomos, eles são a regra de funcionamento desses fenômenos é muito diferente da regra de funcionamento do mundo feito de átomos. Então, assim, uma coisa é o mundo feito de átomos, a outra coisa é o que faz cada átomo. E são coisas muito distintas. Existem regras dinâmicas, existe uma série de regras de funcionamento do mundo feito de átomos. E essas regras de funcionamento do mundo feito de átomos, ela não tem uma relação nem direta, menos ainda indireta, com o mundo atômico. Vamos colocar assim, dentro dos átomos, existem outras regras completamente diferentes das regras que regem a união atômica, porque tudo que a união atômica nós chamamos de química. E tudo que nós conhecemos é química, tudo, porque são moléculas. O que é uma molécula? Um átomo deu a mão para outro átomo, nós já chamamos isso de molécula, como por exemplo H2O. H2O1, 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Água. Precisamos dela. Eu já estou até com sede. Então, o mundo dentro dos átomos, a ordem organizacional, a política do mundo intraatômico, ela é uma política diferente da política do mundo atômico. Então, assim, atribuição daquilo que nós chamamos, porque o que nós vamos atribuir por real nada mais é do que a impressão tátil, gustativa, visual, auditiva. Então, assim, esses fenômenos, que é o que nós tabulamos por realidade, pode ser qualquer coisa, mas qualquer coisa diferente daquilo que acontece dentro da realidade dos átomos. Nós podemos chamar esses fenômenos que acontecem fora dos átomos de realidade? Podemos. Se alguém quiser falar assim, eu não acredito na existência dos átomos, não tem problema, eles continuam existindo. São 118 que nós conhecemos, elementos. Qual que é a relação desses elementos com a sua vida? Assim, pergunta um menino que mora lá no centro de São Paulo, da cidade lá do estado de São Paulo. Pergunta um menino assim,
de onde que vem o leite? Ele vai falar assim, de uma caixinha, aquela ali que minha mãe compra e tal. Ele não tem nem ideia. Aí você pergunta um menino que mora lá no interior de Minas Gerais. Aí, de onde que vem o leite? Da vaca. Então, é real aquele menino lá de São Paulo? É real que ele falou. Vem da caixinha. Ele conhece a origem. A origem que ele conhece é a caixinha. É real o que o menino lá do interior de Minas Gerais falou? É real. Aquilo que ele falou, que vem da vaca, ele não mentiu, é real. Mas como pode ser duas realidades? É real a existência de duas realidades? Então, assim, aí não precisamos de de hermenêutica para podermos fazer e interpretar, entender esse exemplo. Não precisamos de hermenêutica. O menino dali de São Paulo, ele simplesmente não. O que foi mostrado para ele é o que foi mostrado para ele, é aquilo ali que ele falou que é. E o menino do interior de Minas Gerais, o que foi mostrado para ele é o que ele falou que é. E qual dos dois está com a verdade? Então, aí nós temos a realidade e nós temos a verdade. Poderíamos distinguir a verdade da realidade? A verdade é, o leite, ele vem dos átomos também. Tudo que impressiona os nossos sentidos. E o nosso discurso? O nosso discurso, o meu discurso, ele é a movimentação da ideologia da movimentação atômica. Então, o meu discurso nada mais é do que a ideologia empregada em um mundo químico, um mundo feito de coisas. Qual que é a relação de tudo isso com a política? Entra uma questão de uma paralaxe cognitiva. Então, assim, a paralaxe cognitiva, eu utilizo essa expressão como? É de onde surgiu o seu pensamento. Ele está atribuído no mundo atômico ou ele está atribuído no mundo quântico? Aí eu diria sim, facilitando aquilo que muita gente chama de anímico. Muita gente chama de anímico. Esse mundo que não é feito, o mundo quântico. Inclusive, não é comum ser chamado de metafísica. Então eu sou um metafísico. O que é isso? É aquilo que está além dessa física feita de átomos. Porque a física feita de átomos é uma aferição da movimentação dessas moléculas. As moléculas são feitas de átomos. Aí elas se juntam e fazem a água, faz o grafeno, faz o... então, assim, essas moléculas são feitas dos elementos nióbio, ouro, chumbo, azoto, oxigênio, nitrogênio. Então, nós, o que nós entendemos por real, essa percepção que nós temos, é como uma televisão, que é chamado, pode se chamar de cérebro. Nós temos uma televisão, está passando ali as imagens. E o mundo anímico, esse que é o mundo quântico, que é o outro, que é o verdadeiro, porque os átomos saem desse mundo quântico. Então, assim, nós não vamos aproximar, nós não estamos trabalhando com o objetivo de aproximar o mundo, esse mundo chamado real, do mundo quântico. Mas nós estamos trabalhando com o objetivo de aproximar o mundo quântico a esse mundo chamado real. Como que isso vai influenciar a política? Assim,
eu tendo entendimento de todo o funcionamento de uma máquina, é mais fácil para eu poder manipular essa máquina. Então, esse entendimento metafísico, porque muitas pessoas atribuem a política apenas por ali uniões partidárias, sem entender qual que é a ideologia daquela união partidária. Então, por exemplo, qual que é o pensamento, assim, existem conceitos, vamos colocar assim, como por exemplo a esquerda. Tem um grupo de pensadores desse movimento chamado esquerda. A direita tem um grupo de pensadores desse movimento chamado direita. E a cosmocracia? Aí é o meu grupo de pensadores. O que é essa cosmocracia? Ela parte do anímico. Nós partimos do anímico e chegamos em um entendimento universal. Existe um universo, quem quiser chamar isso de Big Bang, o Big Bang está expandindo e uma hora vai, enfim. Mas nós partimos da ideia de que não é uma coincidência a criação do universo. Uma causa inteligente, um fenômeno inteligente, nós entendemos, nós cosmocratas entendemos que ele é proveniente de uma causa inteligente. Então, qual é a causa? Aí é o Criador. E abaixo desse Criador, aí nós temos pessoas como Jesus Cristo, pessoas como Chico Xavier, reconhecido por qualquer religioso, reconhecido por qualquer pessoa no mundo, Chico Xavier, esse nome, e ele era mineiro. Então, assim, qual que é a relação de tudo isso com a política? Bom, nós vamos ter o político que assim, apenas o objetivo do político, quando é apenas o poder ou é partidário, o objetivo dele não é um objetivo universal, é um objetivo distrital, um objetivo de um grupo. E quais serão os políticos da escola de política? Serão políticos tendo um entendimento. O que é a cosmocracia, Wilson? É um governo único. Esse Wilson aí tá parecendo aquele pessoal lá da Nova Ordem. Não, é esse pessoal que tá parecendo com nós cosmocratas. É eles que tentaram nos copiar. Tem um governo do universo, então vamos fazer o seguinte, vamos juntar nós aqui e vamos falar que nós somos o universo. E isso caiu. Por quê? Porque as estruturas desse grupo, hoje elas estão abaladas. O que essas pessoas... Quando o Pascal Bernardin, no livro Maquiavel Pedagogo, porque ele fez essa denúncia explícita, a engenharia social. E essa engenharia social, ela demonstrou a sua... porque foi criada pelo ser humano. Mas o ser humano com o interesse não nos objetivos do grupo, do todo o grupo humano, mas o ser humano com objetivo ali na sua família, um objetivo distrital e não um objetivo universal. Então, o que nós, cosmocratas, nós temos? Primeiro, existe um Criador. Isso é, assim, a nossa convicção. Nós não vamos discutir isso. Nós não vamos negociar isso. Wilson, vamos colocar aí no seu grupo aí que essa igreja aqui essa igreja aqui do tal fulano, que é a religião do Criador do universo. Não, isso nós não vamos discutir, nós não vamos negociar. O que nós vamos negociar aqui? Nós temos valores. O que nós esperamos de você, político da escola de política? Nós esperamos que você tenha valores dentro de um critério daquela antiga ética, tanto religiosa cristã, quanto religiosa familiar também. Aqueles valores que nós tínhamos na sociedade, assim, o respeito. É claro que existem coisas que
Por exemplo, os homossexuais, eles têm hoje uma liberdade que não tinha em 1990. Um homossexual, ele não podia, nem uma mulher, um casal de mulheres ou um casal de homens, podia dar a mão e dar um beijo no centro da cidade. Hoje isso é normal. Não estou falando que isso é certo, nem estou falando que isso é errado. Mas qual que é a visão cosmocrata? A visão cosmocrata, ela tem uma ética, ela tem uma visibilidade, ela tem uma opinião específica em relação a qualquer conduta humana. Qual é o nosso objetivo? Nós queremos separar as pessoas? Não. Nós queremos tirar da sociedade, isso nós queremos. O crime, nós queremos tirar as drogas e a desigualdade. A desigualdade, ela tem um limite permitido. Então, a permissão nossa no mínimo, não pode ter um ser humano sendo tratado pior do que um animal. Então, assim, o cachorro de uma pessoa rica, o cachorro da Xuxa, ela tem um mordomo. Então, assim, quem que manda ali é o cachorro ou é o humano? É o cachorro. O humano trabalha para o cachorro. Então, na cosmocracia, não pode ter um humano trabalhando para um cachorro. Então, o cachorro da Xuxa, aí ele tem o quarto dele. Aí ele tem o pediatra dele. Aí ele tem até o psicólogo. Enquanto tem um monte de crianças que não tem nem o que comer, espalhado para o mundo inteiro. Então, nós cosmocratas não aceitamos isso. Nós vamos... como que nós vamos mudar isso? Porque muitas pessoas não conseguem entender. São quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E os recursos do mundo, eles estão sob controle de um grupo pequeno de pessoas. Então, nós vamos tomar o recurso que as pessoas possuem? Não. Mas nós vamos ter uma distribuição dos recursos de uma forma, assim, todos vão precisar de trabalhar. Todos precisam de trabalhar. É claro que tem as pessoas impedidas por alguma doença, elas vão precisar apenas de cuidados e não, elas não vão conseguir fornecer alguma coisa para a sociedade. Claro que não são todas, que tem pessoas que mesmo diante de uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, uma deficiência motora, tem pessoas que assim fazem coisas. Nós temos aí o Aleijadinho, era um artista e tanto, fazia aí escultura. Eu não conheço muito essa obra do Aleijadinho, mas o sujeito era demais. Eu não consigo fazer lá o que o cara fazia, ter as duas mãos. E o Aleijadinho fazia coisas que as pessoas com as duas mãos, que eram da área dele, não conseguiam fazer, enfim. Então, assim, qual que é o objetivo principal que nós temos? É diminuir, por exemplo, existe uma diferença de um leão para outro leão. Tem um leão que consegue, não sei, controlar, sei lá quantos leões ele manda, ele controla 30, 20, não sei. O grupo de leões juntos ali, tem um leão que manda. Mas não tem um leão que manda em todos os leões, que manda em 1 milhão de leões. E nós temos humanos que mandam em 200 milhões de pessoas. Então, assim, a diferença é muito grande. Nós não queremos acabar com a forma de governar. Mas nós queremos acabar com essa diferença. Porque uma pessoa que não tem nenhuma casa para ela morar, não tem um trabalho, não tem comida, fica na rua ali com a mão estendida ali, dependendo de uma migalha de alguém, e uma outra pessoa que joga fora um iate, a diferença é muito grande.
Então, assim, porque o que nós estamos falando aqui, muitas pessoas vão achar ruim escutar esse assunto, mas isso é realidade. Um amigo falou assim comigo: a criança não conhecia um biscoito. O quê? Ele é. Eu não estou entendendo. Ele falou assim: lá no tal lugar onde eu estava, lá no Nordeste, eu mostrei um biscoito. Eu falei com o menino: sabe o que é isso aqui? Ele não sabia, era um biscoito. Ele nunca tinha visto um biscoito. Né? Então, assim, essa é a escola de política. Nós vamos conversar desde a metafísica é de onde sai. E de onde sai essas políticas que estão... De onde saem esses partidos que estão aí hoje? De onde sai a ideologia do seu partido político? Ela sai de onde? Ela sai desse mundo metafísico, desse mundo ideológico. Mas essa ideologia que está aí, nós não admitimos. Então, nós queremos... Porque existe um equilíbrio no universo. Então, esse equilíbrio universal nós vamos estabelecer aqui no planeta Terra. Alguém vai falar assim: é loucura? Qual que é o problema? Vamos admitir então que nós somos loucos e vamos aplicar essa loucura, que é o equilíbrio. Esse cara aí é doido, ele está falando de equilíbrio, o que é isso? Nós não estamos preocupados com aqueles que querem manter esse sistema que nós temos. Mas a nossa preocupação existem pessoas que não estão mais satisfeitas com isso, com a forma que a política controla o Brasil, por exemplo. Então nós vamos trazer nós vamos trazer para a escola de política todas essas discussões. Filosofia Instantânea, Wilson Marques, muito obrigado a todos.